Nós pregamos aqui por tema. Hoje nós começamos um novo tema, né? Já está aqui no nosso projetor. Herdeiros reduzido à escravidão, né? Então, eu quero falar com você sobre isso. E eu queria que você entendesse o porquê, né, que tem tanta gente dentro da igreja que não desfruta de coisas boas, não desfruta daquilo que o Senhor tem. Por que tem pessoas que recebem e são abençoados, enquanto tem outros que estão há muito tempo dentro do prédio da igreja, participando do corpo da igreja, mas vivem uma vida que patina? Então eu quero falar isso com você. Nós vamos falar sobre esse tema pelos próximos domingos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 4. Eu vou ler um texto que está lá, Gálatas 4. Na verdade eu vou ler Gálatas 3, 26. E depois eu vou avançar para o capítulo 4. Então lá no Gálatas 3, 26, diz assim: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então aqui é interessante porque quero te ensinar, inclusive, a como ler a Bíblia. Para você ler a Bíblia de forma efetiva, primeiro você tem que saber quem é que está dizendo, no caso aqui, escrevendo, né? Mas quem é que está dizendo e quem é que está ouvindo. Quem é que está escrevendo e para quem está sendo endereçado essa carta. Você sabe, na época que foi escrito esse texto que nós acabamos de ler, logicamente não existia e-mail, não existia mensagem, não existia fax. Então era enviado epístolas. O que eram as epístolas? As cartas. Quem escreveu esse texto aqui foi o apóstolo Paulo. E ele escreve uma carta e envia para Galácia, aonde está estabelecida a igreja dos Gálatas. Então, esse texto aqui não é endereçado para o mundo todo. Quando eu falo mundo todo, é aquela expressão, para todo mundo. Não, a Bíblia diz assim, todos vocês são filhos de Deus. Todos vocês quem? O mundo todo? Não, todos vocês da igreja de Gálatas, que se estende para nós hoje. Por quê? Porque é uma carta enviada à igreja, nós somos a igreja. Então a carta é enviada à igreja de Gálatas, e hoje é enviada à igreja de Araucária, é enviada à igreja de Mauá, é enviada para a igreja de Fortaleza, é enviada para a igreja dos dias atuais. Então a Bíblia diz assim, que todos nós somos filhos de Deus, mediante a fé. A fé em quem? Em Cristo Jesus. Então por que você é filho de Deus? Você é filho de Deus não por não pecar. Você é filho de Deus não por fazer aquilo que Deus faz. Você não é filho de Deus porque você tem uma conduta adequada no trânsito. Você não é filho de Deus porque você tem uma conduta adequada no casamento. Você é filho de Deus mediante a fé. Você é filho de Deus não por obras, não é que você faz algo para ser filho. Você é filho porque você crê, simplesmente, é simples desse jeito. Então a Bíblia diz aqui, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo foram revestidos. Então você é revestido de Cristo quando você é batizado. Mas não é o batismo nas águas, é o batismo de Jesus Cristo, batizado em Jesus Cristo. Alguém pode usar esse texto e dizer assim que você tem que se batizar, porque a partir do momento que você é batizado nas águas, você é a imagem e semelhança de Cristo. Não é isso que o texto que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo aqui, pois os que em Cristo foram batizados. Tem o batismo de João Batista e tem o batismo de Cristo. Quando você é batizado em Cristo, então você é revestido dele. Não é um banho na piscina que faz você ser revestido de Cristo. Você é revestido de Cristo quando você é batizado em Cristo. O que significa ser batizado em Cristo? O batismo de Cristo é o batismo da morte. O batismo de Cristo é você entender que a vida que você tem não é a vida que... Deixa eu reformular a frase. A vida que eu tenho, eu estou disposto a abrir mão para ter a vida que Cristo quer que eu tenha. Esse que é o batismo em Cristo. Então não se iluda.
muitas pessoas mergulham numa piscina, é batizada, levanta da piscina e nada muda na vida dela. Quantas pessoas você não conhece que já foram batizadas e hoje vivem uma vida pior do que a anterior que eles tinham? Alguém conhece gente desse tipo, sim ou não? Nós batizamos aqui algumas pessoas e eu lembro assim, rapidamente, de pelo menos 4 pessoas que foram batizadas e hoje voltaram para o mundo e não tem nem um pingo de lembrança ou nem um resto da vida que eles tinham aqui. Não aqui na igreja, a vida que eles tinham em Cristo. Por quê? Porque eles foram batizados, mas batizados na água. Mais do que o batismo nas águas, o que transforma a sua vida é o batismo em Jesus Cristo. Que é, eu abro mão da vida que eu tenho para ter a vida que o Senhor quer que eu tenha. Está entendendo? Então a Bíblia diz que a partir desse momento, nós somos revestidos de Cristo. Quando eu sou revestido de Cristo, aonde eu chego, quem que chegou? Cristo. Então se eu fosse revestido de Juan, quando eu chegasse amanhã na oficina, o Eusébio ia falar, fala fino. Mesmo eu não sendo o fino, ele ia me chamar de fino. Por quê? Porque eu estou revestido de Juan. Aí eu ia chegar em casa e a Fran ia falar, oi meu amor, mesmo eu não sendo o amor dela. Por quê? Porque eu estou revestido de Juan. Da mesma forma, quando você passa pelo batismo de Cristo, eu me revisto dele. Agora, mesmo que eu seja quem eu sou, quando eu chego no Bradesco, quem chegou? Cristo. Mesmo eu tendo muitas vezes condutas inadequadas. Está entendendo? Por quê? Porque o pecado pode alterar o meu estado, mas ele não pode mais alterar a minha posição. A minha posição é de filho, imagem e semelhança. O meu estado pode ser alterado. Tem dia que você acorda triste, sim ou não? Como que está o seu estado? Triste, mas a sua posição continua a mesma. Eu sou casado com a pastora Bruna, pai da Elisa e pai do Levi. Eu posso acordar amanhã muito mal, com uma dor de cabeça terrível, triste e decepcionado. O meu estado é esse que eu acabei de descrever. Mas a minha posição continua sendo de marido da pastora Bruna, pai da Elisa e pai do Levi. Está entendendo? Portanto, você precisa entender a sua posição. Qual é a sua posição? De alguém revestido de Cristo. Aonde eu chego, Cristo chega. Quando eu vou pro centro de Curitiba, Cristo está indo. Quando eu vou para a minha célula, Cristo está lá. Quando eu venho para o culto, Cristo está aqui. Quando eu ando na rua, Cristo está comigo. Ou melhor, Cristo está andando na rua, porque eu estou revestido de Cristo. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Então a Bíblia mostra aqui para nós que você que foi batizado em Cristo foi revestido dele. Aí continua, não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos estão em Cristo e são um. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então quer dizer, você é herdeiro de todas as promessas feitas a Abraão. Talvez você não entenda a profundidade disso, porque você não conhece as promessas que foram feitas para esse homem chamado Abraão. Mas a Bíblia diz assim que o Senhor prometeu para Abraão que ele iria crescer, multiplicar, prosperar e encher a terra. A Bíblia mostra para nós que o Senhor fez Abraão ser dono de todos os lugares que a planta do pé dele pisou. A Bíblia mostra para nós que o Senhor fez a esposa de Abraão ter filho, mesmo ela não podendo ter filho. Então quer dizer, se você conhece as promessas de Abraão, você vai entender quão precioso é você poder desfrutar dessas bênçãos. Mas quem pode desfrutar dessas bênçãos? Aqueles que são imagem de Cristo, revestido de Cristo. Está entendendo o que eu quero dizer? Agora a pergunta que eu quero fazer para você: por que algumas pessoas desfrutam dessa bênção, enquanto outras não desfrutam? Por que algumas pessoas são tão abençoadas financeiramente, emocionalmente, amorosamente, enquanto outras vivem uma vida capengando? Por que é desse jeito? Aí a Bíblia continua lá no capítulo 4, diz assim, digo porém, então aqui tem um porém. Os versículos que eu acabei de explicar, diz que você tem você
tem autorização para prosperar. Diz que você é retentor das promessas. Diz que você está revestido de Cristo se você passou pelo batismo de Cristo. Só que no capítulo 4 diz assim, tem um porém. Qual é o porém? Olha, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. Embora seja dono de tudo, no entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores. Até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim vocês já não são mais escravos, mas filho. Então, e herdeiros. Então, o que a Bíblia está dizendo? Mesmo que você seja a imagem e semelhança, mesmo que você tenha passado pelo batismo em Cristo, tem um porém. Qual é o porém? Maturidade. A Bíblia diz assim, que o filho, mesmo sendo herdeiro de tudo que o pai tem, ele em nada difere de um escravo. Por que em nada difere de um escravo? Por causa da sua pouca idade. Como ele é imaturo, então ele nada difere de um escravo. A Bíblia fala assim que o pai estabelece guardiães e administradores. Então essa é uma regra grega. Até os 12 anos, esse filho de um homem muito rico, ele era cuidado por quem? Por guardiães, até os 12 anos. Dos 12 ao 25, por administradores. Até que o pai percebesse que o filho era maduro. Agora que o filho é maduro, então ele não é só herdeiro, mas ele também desfruta da herança. É muito bom ser herdeiro de muitas coisas, mas só ser herdeiro não resolve a vida de ninguém. Você precisa ser herdeiro e desfrutar da herança. A Bíblia está dizendo aqui que o filho pode ser a imagem do pai, reconhecido por todos como filho do pai. O pai muito rico, mas ele não pode desfrutar da herança. Por que ele não pode desfrutar da herança? Porque é um menino. Porque é imaturo. Eu quero dizer para você, por que você muitas vezes está dentro da igreja há tantos anos, pessoas que se converteram há décadas, que conhecem a Bíblia toda, mas a vida patina, não sai do lugar. Por que não sai do lugar? Por causa da imaturidade. Você sabe que a minha filha, ela tem 3 anos, meu filho tem 1 ano. E quando eu chego em casa, às vezes eu estou falando no celular, alguma coisa, daí eu fico sentado ali, né, no banco do carro, falando no telefone, eles vêm, sentam no meu colo, pegam no volante e quer dirigir o carro. Né? Só que o pé deles não alcança nem o pedal, eles não têm força nem para virar o carro. Como é então que eu posso dar um carro para eles? O carro é a herança deles. Se eu morrer, né, o carro fica para minha família. Se eu e a Bruna morrer, o carro é dos meus filhos. Mas eles podem usufruir da herança? Não pode. É deles? É deles. Mas eles podem usufruir? Não pode. Por que não pode? Porque não tem maturidade para desfrutar daquilo. Olha, eu quero mostrar para você que você é filho do Senhor, imagem e semelhança, mas muitas vezes a imaturidade não permite que você desfrute daquilo que Deus tem para você. A Bíblia diz assim, que o filho fica submetido aos guardiães até que o pai perceba que não precisa mais. Olha, é herdeiro, mas está reduzido a escravo. Por quê? Porque é menino. Eu fico pensando assim que, né, quantos pais tem aqui? Pai e mãe? Pai e mãe, levanta a mão. A gente aprende muito, né? Quando se torna pai e mãe. Né? É engraçado que daí você começa a perceber o quanto nós com Deus somos como os nossos filhos.
Porque domingo passado acabou o culto, eu fui aqui na vila aqui comer um lanche. Aí chegou lá, a Elisa quer sorvete, mas está frio, o nariz dela está escorrendo. Quer sorvete. Filha, não dá. Você não pode tomar sorvete. Seu nariz está escorrendo. Sua garganta vai inflamar, você vai ter que tomar injeção. Mas eu quero sorvete. Não vou dar sorvete. Eu quero sorvete. Não, come esse lanche. Não vou comer lanche nenhum também. Você sabe que é muito parecido com a gente em relação a Deus, não é? Eu quero trocar de carro. Meu carro já está velho. Agora não dá. Não é o tempo. Então eu também não vou mais para a igreja. Eu paro de ir para a célula. O senhor que sabe, ou o senhor me dá a casa própria, ou eu abandono tudo. Olha, sabe por que não pode desfrutar? Porque é menino. Porque é infantil. Porque ainda está preso em coisas naturais. A Bíblia diz que há um tempo determinado para cada coisa debaixo dos céus. E o Senhor tem o melhor para você, mas Ele só pode dar para o filho que é maduro. O filho que é imaturo não pode receber. E a Bíblia diz assim que chegou o tempo da maturidade. Por quê? O tempo da maturidade é assim, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei. Quer dizer, você não está mais debaixo dessa imaturidade, você entregou a vida para Jesus, a sua vida não é mais a mesma, as coisas que antes tinham valor para você, já não tem mais. Você sabe o que é engraçado? Que criança é vingativa, é ou não é? Criança é vingativa. A minha filha chega em casa, o que foi? Por que você está bicuda? A Sarinha não deixou eu brincar com a boneca dela. Quando a Sarinha vem em casa, o que ela faz? Não vai brincar. Filha, deixa ela brincar. Não vai brincar. Aí a gente também é assim, não é? Também não olho mais na cara dele. Por que não olho? Porque ele passou por mim e não me cumprimentou. Não vou mais na igreja daquele pastor. Por quê? Foi meu aniversário, nenhuma mensagem ele não mandou. Olha, coisa de menino, coisa de gente infantil. Aí você morre de orar. Senhor, oh Jesus, abençoa a minha vida, Pai. Oh Deus, sou dizimista fiel, Senhor. Por quê? Ora, morre de orar, nada muda na sua vida. Por que nada muda na sua vida? Porque não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que você é. Enquanto você é imaturo, nada muda na sua vida. Deus olha para você e é que nem uma criança birrenta chorando. Quando a criança se machuca, o pai corre para acudir, mas criança birrenta, o pai acode. O que o pai faz? Levanta agora, senão eu vou te encher a bunda de tapa. Não é assim? Eu vou te levar no banheiro. Para com isso, você está fazendo eu passar vergonha. Levanta agora. Agora a criança caiu, machucou o joelho, está gritando até mais do que quando é birra. Mas como é que o pai faz? Acode na hora. Agora a criança birrenta, o pai não acode. É a mesma coisa, gente imatura. Morre de chorar. Ora, quem olha do lado fala, olha como é. Nossa, eu queria orar desse jeito, chorar desse tanto. Nossa, você é tão bom, né? Homem de Deus. É nada. Não significa que está chorando, está tocando o coração de Deus. Pode estar chorando igual uma criança birrenta. Não vai mudar nada no coração de Deus. Porque Deus não se compadece pelo quanto que você chora, pelo quanto que você grita. O que faz você participar da herança é o quanto você tem de maturidade. Enquanto você é menino, você é tratado como menino. Quando você cresce, você é tratado como adulto. Então você recebe coisas que crianças não recebem. É interessante porque isso não tem nada a ver com quanto tempo você está na igreja. Alguém pode estar na igreja há anos e não ter a maturidade de alguém que se converteu há 1 ano. Aí essa pessoa que se converteu há 1 ano, que teve revelação da palavra, que mudou a realidade, que abriu mão de coisas que veio por conta da família que era de outra religião e foi passando e chegou até mim, mas eu abri mão. Em 1 ano eu mudei a minha vida. Agora tem um outro que está há 20 anos na igreja que ainda não entendeu nem o que é dízimo e oferta.
Aí esse que está 1 ano vê a vida deslanchando, enquanto aquele que está há 20 anos não vê a vida deslanchando. Aí esse que está há 20 anos na igreja vai fazer o quê? Falar mal do filho maduro. É igualzinho o filho pródigo e o filho não pródigo. Está entendendo? Reclama. Eu não sei como é que pode. Tem alguma coisa errada. Olha lá, ó, tá junto com o pastor. Pastor só gosta de gente rica. Olha lá, agora eu que não tenho nada. E fica... Aí ele entra numa paranoia louca de invenção da cabeça. E no final das contas só tem uma coisa que difere o crente de 1 ano e o crente de 20 anos. É o quê? A maioridade. Chegou à maioridade, então pode desfrutar das coisas do pai. Por quê? Porque sabe que o filho sabe dirigir carro. Com 3 anos eu não posso dar o carro na mão da Elisa. Mas quando ela fizer 18 anos, ela vai dirigir o meu carro. Por quê? Porque é minha filha, minha imagem, minha semelhança. Ela provou para mim a maturidade. Eu tenho confiança que ela não vai tirar racha na Avenida Arquelau. Ela vai dirigir o carro numa boa. Eu tenho certeza que ela não vai beber e depois vai dirigir e correr o risco de fazer uma bobagem. Por quê? Porque é a minha filha que eu sei que é madura, então ela pode dirigir o meu carro. Agora, enquanto não tem essa realidade, não pode desfrutar. Aí reclama. Então deixa eu te falar uma coisa. Para de reclamar da vida e começa a orar pedindo para o Senhor. Senhor, eu quero ser o filho maduro que a Bíblia fala em Gálatas capítulo 4. Senhor, eu quero desfrutar das bênçãos do Senhor, não apenas de ouvir falar, mas de viver aquilo que o Senhor tem. Eu quero ser herdeiro e participar da herança, porque você pode ser um herdeiro, mas ter a vida reduzida à escravidão, somente por uma coisa: imaturidade. Como não tem maturidade, não pode desfrutar. É o que a Bíblia diz aqui para nós, é o que Paulo fala. Vive uma vida de mentira, vive uma vida de tristeza. Aí você vê um monte de crente que é desiludido com a fé, não tem prazer, nem ele crê no que ele fala, né? Você já viu esse tipo de cristão? Nem ele crê no que fala, nem ele acredita no que está pregando, na verdade nem prega. Né? É como diz aquela ilustração, tinha um mágico, né, na praça, e tinha um crente na praça. O mágico não fazia nada, mas estava cheio de gente ali em volta dele. O crente com a Bíblia, batia na Bíblia e falava, mas não juntava uma pessoa. Aí uma hora o crente foi lá e perguntou para o mágico: rapaz, você não faz nada, você fica prometendo, vai sair, hein? Vai aparecer, e não acontece nada, mas não para de chegar gente, enquanto eu estou lá pregando e as pessoas não param para me ouvir. Me conta o segredo. Ele falou assim: o segredo é que eu conto uma mentira como se fosse verdade, você tem a verdade e fala como se fosse uma mentira. Sabe por que é assim? Porque ele ainda não experimentou. Mais do que falar, você tem que provar do que você está falando. Não adianta eu dizer para você que você é filho amado, enquanto você não chegar na maioridade e experimentar o quanto você é amado. Senão a vida com Deus se torna só uma religião. E a vida com Deus não é só uma religião. A vida com Deus é a melhor vida que se pode ter. Olha, veja bem, eu não estou prometendo aqui que você não vai ter enfermidade. Eu não estou prometendo aqui que a sua vida vai ser maravilhosa. Eu estou dizendo para você assim, que o pior lugar na companhia de Cristo é o melhor lugar para estar. O lugar onde parece mais difícil, se você é participante da herança, você está com o Senhor. E aonde eu chego, Cristo chega. Então eu estou guardado e protegido por Ele. Ele está comigo. Aonde eu for. Tudo isso é baseado em quê? Em coisas que eu faço? Não. É baseado em fé. Eu creio, por isso eu confesso. Como eu confesso, então eu vivo essa realidade. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Casamento nenhum dura se um dos cônjuges for imaturo. Amizade nenhuma prevalece se um dos amigos for imaturo. Bênção nenhuma chega se você que é o abençoado for imaturo. Você pode até ser conhecido como herdeiro, mas não vai desfrutar da herança. Por que não vai desfrutar? Porque não tem maturidade para desfrutar. Você sabe que o Senhor tem...
coisas maravilhosas para mim e para você. Mas é um erro a gente achar que você vai ser abençoado quando você fizer tudo certo, porque é isso que muitas igrejas pregam. Se você não pecar, se você fizer isso, se você tiver uma conduta, se você não mentir, se você não falar mal do seu vizinho, se você não fizer isso, se você não... aí Deus vai te abençoar. É mentira isso. Deus não te abençoa por aquilo que você faz ou por aquilo que você não faz. Eu não falo palavrão porque eu sei de quem eu sou filho. Eu sei a minha identidade. Eu não falo palavrão para me receber alguma coisa. Eu já tenho a herança. Eu não traio a minha esposa porque eu não vou trair ela para mim continuar sendo abençoado. Eu sou abençoado, eu sou filho, eu participo da herança e por isso eu não traio a minha esposa. Eu não minto. Não é porque se eu mentir, Deus para de abençoar o meu trabalho. Eu não minto simplesmente porque eu sei qual é a minha identidade. Está entendendo? Você não ganha nada por cumprir a lei. Ninguém nunca foi premiado por não matar ninguém. Você não mata alguém por causa da sua identidade. Você imagina você pegar uma pessoa e dar um tiro na boca dela? Não. Por que você não imagina isso? Eu quero que você não imagine, né? Por causa da sua identidade. Por causa de quem você é. Mas você não ganha nada por não fazer isso. Da mesma forma com Deus. Você não ganha nada por não falar palavrão. Você não ganha nada por não ver pornografia. Você ganha tudo por saber quem você é em Cristo. Quando eu sei quem eu sou, eu deixo de fazer coisas não pelo benefício. Eu deixo de fazer coisas porque eu sei quem eu sou. Como eu sei da herança que eu tenho para mim receber, e tenho recebido, como eu sei o tanto que eu sou amado pelo Senhor, como eu sei que esse é o único caminho, a única verdade, a única vida, então a minha conduta é alterada, mas a minha conduta não é alterada para mim ser abençoado. Eu sou abençoado e por isso eu tenho uma conduta, a coisa é invertida. Mas se você for em algumas igrejas, em algumas reuniões, em alguma célula, você pode ouvir que, Vitor, você vai ser abençoado, mas quando você começar a dar o dízimo. Mentira também. Quero dizer para você que você já é abençoado, e porque eu já sou abençoado, eu dou o dízimo. Olha, Johnny, você e a Cris vão desfrutar de uma vida próspera quando você parar de brigar com a sua sogra. Parar de mentir e quando você parar de brigar no trânsito. Não, mentira, ele não vai ser abençoado por isso, ele já é abençoado. Inclusive, a Bíblia diz que nós somos abençoados nas regiões celestiais. Quer dizer, já é abençoado. Como eu já tenho isso, eu sei qual é a minha identidade, então eu não tenho problema com a minha sogra, eu não minto, eu não falo palavrão, eu tenho, a minha conduta só diz respeito a quem eu sou. Você entende a diferença? A mudança de mentalidade? Para de pensar que você vai ser abençoado quando você fizer algo ou quando você deixar de fazer algo. Agora eu vou ser abençoado, porque faz 20 dias que eu não ponho uma gota de álcool na minha boca. Agora Deus vai me abençoar, porque desde o começo do ano eu não fumo. Deus está lá preocupado com quanto você fumou? Você deixa de fumar por quê? Porque você tem revelação da sua identidade. Eu deixo de beber porque eu tenho revelação da minha identidade. Eu sou filho, sou o herdeiro e participo da herança. A minha filha é independente do que ela faça. Você percebe que isso que eu estou falando aqui, eu já falei muitas outras vezes. A gente só muda o texto e fala a mesma coisa. Sabe por quê? Porque esse é o foco do Evangelho. Você é cristão. O que significa cristão? Pequenos cristos. Você é um pequeno Cristo. Por que você é um pequeno Cristo? Porque você está revestido. Quando Deus olha para você, Ele fala, eu vou abençoar ele. Vou abençoar ele. Por quê? Por que eu vou abençoar o Jorge? Porque o Jorge foi bonzinho. O Jorge cuidou bem da esposa esse mês. O Jorge deu presente para o pai dele, que foi aniversário do pai dele. O Jorge não viu pornografia. O Jorge não brigou na empresa.
Em uma ocasião ele foi traído, mas ele não traiu, então eu vou abençoar o Jorge. Não. Sabe por que Deus abençoou o Jorge? Porque quando Deus olha para o Jorge, ele vê quem? O Filho, Cristo. Porque ele está revestido de Cristo. Então Deus não te abençoa. Deus só abençoa uma pessoa. Quem? Cristo. Deus não abençoa o Pierre. Deus não abençoa o Eric. Deus não abençoa o Maicon. Deus não abençoa o Diego. Deus abençoa Cristo. Você está revestido de Cristo. Quando o Senhor olha para você, Ele abençoa o Filho dele. Como você está revestido, chega para você. Imagina, se você estivesse revestido de mim, você ia entrar na minha casa. E ia ter uma vida como a minha, mesmo não sendo eu. Ia receber o que eu recebo, ia ter o que eu tenho. É a mesma coisa quando você está revestido de Cristo. Você é herdeiro com o Senhor. Por quê? Porque quando Ele olha para você, Ele não vê as suas falhas. Ele também não vê os seus méritos, nem os seus deméritos. Ele vê o Filho. Aí Ele fala, pode entrar, essa herança aqui é sua, ó. Tudo isso aqui é seu. Pode pegar o carro que você precisa, pode pegar o painel que você precisa, pode pegar o toldo que você precisa, pode pegar a saúde que você precisa, pode pegar a casa que você precisa, pode pegar. Mas para isso você precisa ser imagem, ser semelhança e maduro. Senão não participa. Olha que coisa interessante. Quando você entende isso, você começa a perceber que Deus não abençoa quem está há mais tempo de igreja, menos. Você sabe que um pastor pode muito bem ser imaturo. Tem o dia, hoje de manhã eu falei, tem o dia do pastor. Sabia que tem o dia do pastor? Dia dos pais, dia das mães, dia do pastor. Aí o pastor acorda naquele dia, aguardando um telefonema, uma mensagem, uma ligação, um e-mail, um presente. Mas não recebe mensagem, não recebe ligação, não recebe presente. Eu não sei nem que dia que é o dia do pastor, é só um exemplo. Aí foi na terça-feira. O pastor chega no culto domingo e fala, a gente faz tanta coisa, né, irmãos? Pela igreja. Não recebe nenhuma mensagem. Quantos sabiam aqui que terça-feira foi dia do pastor? Aí levanta uma meia dúzia de mão. Pois é, irmão. E eu fiquei aguardando a sua ligação. Sabe o que isso significa? Significa que as ovelhas não amam o pastor como o pastor ama a ovelha. Aí todo mundo vai, você vai fazendo assim na cadeira, ó. Olha, imaturidade. Por quê? Porque você não precisa disso. Eu não preciso que os irmãos lembrem de mim. Cristo lembra de mim. Você não precisa que o pastor lembre de você, porque Cristo lembra de você. Isso é coisa de gente madura. Minha filha acorda no dia do aniversário dela, é o dia do aniversário dela. Ela quer presente, aí você dá um presente, passa algumas horas, ela pede mais presente. Gente matura é assim, né? Não lembrou de mim, não me cumprimentou, não disse seja bem-vindo, foi jantar na casa de fulano e não me chamou, veio jantar na minha casa e não trouxe suco, quando trouxe Del Valle, na casa do outro trouxe o suco não sei o que. Parece uma bobagem, é típico de gente matura. Aí a vida não anda. Por que a vida não anda? Porque fica paralisada em coisas pequenas. Tá entendendo? Viu uma foto, estava no cinema o Eric e o João Vitor. O Eric e o João Vitor foram no cinema e não me chamaram. O pastor que ama eles, o pastor que quer o bem deles, e eles sabiam que eu queria assistir aquele filme. Aí o João Vitor veio me cumprimentar sem saber de nada. E aí, pastor? E aí, João? Tranquilo? Ô, pastor, tá tudo bem? Tá tudo bem. Problema nenhum, não. E o Eric, tá bem? Não é pequeno essas coisas? Mas acontece ou não acontece? É assim ou não é assim nas nossas vidas, no nosso dia a dia? É desse jeito. Ó, deixa eu falar uma coisa para você. Quer experimentar de coisas maiores? Então busque maturidade no Senhor. Ore por isso. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Feche os seus olhos.
Diga ao Senhor, fala: Senhor, eu quero crescer no Senhor. Chegou o dia da plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos é a vinda do Senhor. Eu tenho liberação para participar da herança. O que me impede de participar da herança é a minha imaturidade. Eu quero crescer, Pai. Eu quero avançar, Senhor. Eu não posso ficar parado. Eu não posso ficar reclamando de coisas, Senhor Jesus, que me faz ficar para trás. O Senhor tem coisas boas. Eu não quero ser herdeiro reduzido à escravidão. Fala para o Senhor, fala para o Senhor. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Aleluia. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Diga isso: Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Agora vivo. Aleluia. Aleluia. Senhor Jesus, nós oramos aqui, Pai, declarando ao Senhor, Pai, que nós queremos avançar. Senhor, nós queremos avançar em experiências, nós queremos avançar, Pai, experimentar bênçãos que ainda nós não experimentamos. Senhor, traga a revelação a cada um dos irmãos que estão aqui, de que tudo depende da nossa postura, Senhor. O Senhor já nos abençoou nos lugares celestiais. Nós temos autorização para experimentar, para desfrutar, Senhor Jesus, da herança do Senhor. Mas, Senhor, isso vai acontecer quando eu for um filho maduro. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos amadurecer, que nós possamos crescer, Pai, crescer em conhecimento, crescer em experiência, avançar em direção à cruz de Cristo, Pai. Não basta ser herdeiro, é preciso desfrutar da herança, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor traga luz, clareza, revelação para nós sobre isso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.